E aí, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu espero que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, em todos os aspectos da sua vida. Hoje nós estamos aqui para a nossa segunda aula deste trimestre dos jovens. Esse trimestre se propõe a apresentar os profetas menores. Nós já tivemos uma aula introdutória, onde nós fizemos um panorama sobre o que seria o ministério profético e qual que é a diferença entre os profetas menores e os profetas maiores e qual a importância dos profetas no cânon sagrado. Esse vídeo está aqui no nosso canal, você pode buscar lá e ser abençoado, acredito eu. Hoje nós vamos então dar continuidade aqui, falando sobre o profeta Oséias. Esse é o tema desta aula de hoje. O tema geral da revista é Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Como você pode ter visto, nós já falamos sobre os profetas menores, grandes mensagens em pequenos textos. O comentarista desta revista é o pastor Israel Trota, que tem feito um excelente trabalho comentando essa revista. Hoje nós vamos estar falando sobre Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Antes de prosseguirmos, eu quero aqui agradecer aos novos inscritos que têm chegado. Esse nosso último vídeo tem tido bastante engajamento, bastante pessoas têm se inscrito no canal, têm deixado suas contribuições, comentando, agregando também as aulas, ou seja, dando continuidade a essa aula aqui através dos comentários. Seu comentário é muito bem-vindo, tá bom? Você faz parte desse canal e por causa disso é que nós estamos crescendo. Nós percebemos também, o algoritmo do YouTube sempre nos notifica que bastante pessoas assistem o conteúdo, mas não deixa o seu like, não se inscreve. Isso é muito importante, gente, porque quanto mais pessoas se inscrevem no canal, deixam o joinha, mas o algoritmo, existe um algoritmo por trás do YouTube que entende que o assunto é relevante e vai automaticamente indicando para outras pessoas e outras pessoas vão sendo alcançadas pela palavra de Deus. Então você que tem chegado aqui no nosso canal, faça parte do nosso canal, se inscreva no canal aí e nós agradecemos muito, tá bom? Sua contribuição é muito relevante para que nós continuemos aqui trazendo a palavra de Deus. Essa é a nossa maior motivação, saber que vidas estão sendo alcançadas pela palavra. Amém? Sem mais delongas, então, acompanhe comigo. Eu vou estar dividindo com você a minha tela e assim a aula se torna um pouco mais dinâmica. Eu volto aqui, outra hora volta o slide. Prosseguindo, então, a revista vai destacar que o texto do dia de hoje vai estar em Oséias, capítulo de número 2, versículo de número 2. O texto diz: Contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. É muito importante entender aqui já de introdução que o livro de Oséias ele trata de uma metáfora entre o relacionamento de Deus e o relacionamento com Israel, a aliança entre Deus e Israel. O profeta Oséias, como nós vamos ver, vai se relacionar, vai ter o casamento com uma mulher chamada Gomer, que é uma prostituta. E aí, nesse texto aqui, especificamente do capítulo 2, o profeta Oséias está usando de linguagem metafórica, onde ele representa Deus e a Gomer representa Israel, e essa aliança entre Deus e Israel é prefigurada pelo casamento que é literal, mas que tem uma mensagem simbólica de Oséias com Gomer. Assim como Gomer, a esposa do profeta, o irá trair, assim também Israel, no decorrer da história, tem vivido traindo ao Senhor Yahvé através da idolatria. A idolatria seria como uma infidelidade de um homem ou uma mulher traindo seu cônjuge. Quando a nação de Israel se voltava para os falsos deuses, os postes ídolos é um poste, uma pilastra, um ídolo. Geralmente os azeras ou azerá eram os postes ídolos. Quando Israel se voltava para esses ídolos, eles estavam traindo ao Senhor. Então o profeta Oséias, o seu escrito, ele vai prefigurar essa comparação, essa ilustração entre o casamento do profeta com a prostituta,
que é comprada no mercado ali, né? De escravidão, de prostituição. Ele resgata ela, ele traz ela para si, se relaciona com ela, mas posteriormente ela abandona o profeta e volta aos seus amantes. Então o profeta é aquele que prega um sermão que os estudiosos e comentaristas vão chamar de sermão prático, aquilo que ele prega com a vida. Eu só quero deixar isso bem claro, porque esse texto áureo aqui fora do contexto pode, para alguém, dar a ideia de que há um pai ordenando que os filhos sejam rebeldes com a mãe, e não é isso, tá bom? A síntese, então, do nosso texto vai nos falar que Oséias recebeu a missão de profetizar para Israel, um povo ingrato e obstinado. Na consecução deste propósito, vivenciou um drama particular de ser traído ou ao ser traído por sua mulher, que é justamente isso que nós acabamos de falar. A nossa revista tem o texto do dia no livro do profeta Oséias, versículo 1 e 2, e os versículos 14 ao 17. Acompanhe comigo, a leitura diz assim: Dizei a vossos irmãos, Ame, e a vossas irmãs, Ruamã. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face, e seus adultérios de entre os seus seios ou peitos. Versículo 14. Eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como nos dias em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. A palavra Baal significa Senhor. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. Então, nós fizemos a leitura aqui, agora vamos entrar na lição propriamente dita, mas eu quero fazer uma rápida oração para que Deus conduza os nossos passos a partir deste momento aqui e que essa aula fique gravada no seu coração e sirva de edificação para a sua vida. Senhor, nós acabamos de ler o Teu texto sagrado, a Tua palavra, e te pedimos que o Senhor fale, que haja instrução e que haja contribuição nessa aula aqui para que vidas sejam alcançadas, não somente em grau de intelecto, de conhecimento, mas que a Tua palavra vá como flecha, como chuva que cai e cumpre o propósito. Pai, nós oramos e atribuímos a Ti toda a glória, repreenda tudo aquilo que se levanta contra a vida do meu irmão e minha irmã que está do outro lado, preparando a sua aula. Meu Deus, que haja crescimento na escola dominical dele e dela e que Teu nome seja glorificado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nossa revista tem alguns objetivos que vale a pena o professor se atentar aí. Em primeiro lugar, o objetivo é refletir a respeito da vida de Oséias e o seu drama pessoal. Em segundo lugar, compreender a linguagem do casamento como reflexo da comunhão de Deus com o seu povo, Israel, e explicar como a experiência pessoal de Oséias contribuiu para fundamentar a sua profecia. Esses são os objetivos aí simplificado, mas que norteiam a condução da nossa aula e a compreensão do texto sagrado. A nossa introdução vai nos mostrar então que Oséias ele inaugura a seção dos profetas menores. Nós já entendemos qual que é a diferença de profeta menor e profeta maior na aula passada. Em segundo lugar, o profeta Oséias ele é considerado o Jeremias do Reino do Norte, porque ele chora pelo pecado das 10 tribos de Israel. O livro de Oséias utiliza a linguagem da analogia do casamento para falar da relação de Deus com Israel. O casamento de Oséias com Gomer e a aliança de Deus no Sinai com Israel. O livro também utiliza a linguagem metafórica do divórcio para expressar a tristeza de Deus em executar o juízo. Nós vemos isso em Jeremias 3:8 e Oséias 2, versículo 2 ao 7. Então existe essa semelhança entre o profeta Oséias e o profeta Jeremias. Ele também tem uma semelhança com Ezequiel, e Oséias ele ilustrou a sua mensagem com a própria vida, no caso, o seu casamento com Gomer e os seus
3 filhos, inclusive os nomes que ele dá aos seus filhos. Nós veremos isso aqui ainda em aula. E em quinto lugar, é importante de antemão entender que Oséias perdeu sua mulher para a prostituição e a perdoou, retratando o amor de Deus por Israel, um povo fiel que comumente se voltava para os falsos ídolos. Então Deus envia os profetas, Deus envia os mensageiros para trazer à memória quantas vezes Deus resgatou Israel, foi atrás de Israel e os libertou da escravidão religiosa, da escravidão idolátrica, que o povo sempre estava amarrado a tudo isso. Eu quero te apresentar aí um esboço do livro do profeta Oséias. Nós temos do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 5, a experiência e o entendimento do contexto do profeta Oséias. Do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 1, nós temos a vida pessoal de Oséias. O texto vai revelar em que período ele profetizou, qual os reis que presenciaram o período da sua profecia e a sua relação com Gomer, o casamento dele com Gomer no capítulo 2. Nós temos também aí, em segundo lugar, a tragédia pessoal e o amor redentor de Oséias, capítulo 2, versículo 2 ao 23. Em terceiro lugar, nessa primeira parte, nós temos os procedimentos de Oséias com Gomer, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Na parte do meio, do capítulo 4 até o capítulo 13, versículo 16, nós temos o pecado de Israel sendo expresso nas profecias ou no oráculo do profeta Oséias. Do capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 3, nós temos a infidelidade de Israel e suas causas. Em segundo lugar, do capítulo 6, versículo 4, até o capítulo 10, versículo 15, nós temos revelado a infidelidade de Israel e as suas consequências, os seus castigos. Do capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 13, versículo 16, nós temos o amor de Yahvé, o amor do Deus Todo-Poderoso, revelado ali na busca de resgatar Israel da mesma forma que Oséias se esforçou para resgatar Gomer da sua vida de prostituição. No capítulo 14, que é a parte final, nós temos a parte que apresenta arrependimento e restauração como consequência do arrependimento. Capítulo 14, versículo 1 ao 13, nós temos a súplica final ao arrependimento. No capítulo 14, versículo 4 ao 8, nós temos a promessa de bênçãos últimas. E no capítulo 14, versículo 9, que é o epílogo, é a parte final, é o fechamento do livro do profeta Oséias. Eu sei que é muito difícil nós falarmos de um livro inteiro, que você pode ver 14 capítulos apenas em uma aula. Então, é muita coisa para nós falarmos em uma aula só, mas eu vou procurar aqui, junto com o auxílio da lição, apresentar principais aspectos aqui, aquilo que eu acho ser relevante de modo geral, para que nós entendamos qual que é a mensagem do profeta Oséias. Tudo bem? Então eu quero aí, por exemplo, destacar uma coisa que eu acho bem importante, a revista não apresenta, mas eu trago aqui para você. Alguns textos, podem ter outros, mas esses foram os que eu consegui achar as relações de Oséias no Novo Testamento. Por exemplo, Oséias capítulo 11, versículo 1, ele é repetido em Mateus capítulo 2, versículo 15, uma referência a Cristo, criancinha, no Egito, quando fala que do Egito chamei o meu filho. Lá em Oséias capítulo 14, versículo 2 e Hebreus 13, 15, nós temos uma segunda relação, que é quando o profeta fala de sacrifício dos lábios aceitos por meio de Cristo, uma profecia ou uma inferência ao que o escritor de Hebreus vai entender como uma inferência, algo que aponta para Cristo. Por meio de Cristo, o louvor dos nossos lábios é que é aceito. Em terceiro lugar, Cristo vence o poder da morte por meio da ressurreição. Oséias 13, versículo 14, fala a mesma expressão que se encontra em 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então há essa relação. Em quarto lugar,
Cristo, ele é o marido fiel, enquanto Oséias busca resgatar e redimir Gomer. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32, Cristo é apresentado como aquele que vai apresentar a igreja para Deus sem mancha, sem ruga e sem mácula. Cristo é aquele que redime a igreja. E em quinto lugar, o próprio Jesus também, em pelo menos 2 de seus sermões aos fariseus, tira seu texto de Oséias. Quando questionado acerca da sua permanência no lar de pecadores e cobradores de impostos, por exemplo, Jesus cita Oséias para mostrar que Deus não deseja apenas palavras vazias ou rituais desumanos, mas o cuidado genuíno e a preocupação com as pessoas. Quando o texto diz, misericórdia quero e não sacrifício, é uma citação direta de Oséias 6, repetida por Jesus em Mateus 9, versículo 13. E em sexto lugar, e quando os fariseus, é a segunda vez pelo menos que fica explícito Jesus indicando o texto de Oséias, quando os fariseus acusam os discípulos de Jesus de violar o sábado, Jesus os defende com o mesmo lembrete de que o coração de Deus coloca o interesse pelas necessidades humanas acima das formalidades religiosas. Mateus 12, versículo 7. São pontos importantes que eu acredito que de alguma forma vai contribuir para a sua aula ficar mais dinâmica e mais profunda também. Então vamos para a nossa revista. O texto vai destacar então, em primeiro lugar, a nossa revista, o primeiro tópico é a vida de Oséias. O primeiro subtópico vai apresentar Oséias como o profeta da salvação. O nome Oséias significa salvação. Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta da graça ou o evangelista de Israel. Você deve saber que graça significa favor que nós não merecemos. A graça é a ação de Deus em resgatar a mim e a você sem que nós mereçamos. Nós somos salvos mediante a graça por meio da fé. Ou seja, a graça é a ação de Deus e a fé é a minha mão que se estende para receber essa graça que me é oferecida, que me é aplicada por meio do Espírito Santo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, é que nós somos, em primeiro lugar, pelo Espírito convencidos, em segundo lugar, pelo sacrifício de Cristo, nós somos aceitos. Então, é isso que o profeta Oséias vai apresentar também na sua relação ali, que busca resgatar e redimir a Gomer da sua vida promíscua, buscando ela em uma vida de fidelidade. Então ele é apresentado como o profeta da salvação, tanto no seu nome, Oséias, que é uma referência também a Josué, que antes de ter o seu nome mudado para Josué era chamado de Oséias, que também significa salvação. Josué, que é o meu nome, né? Também é Yoshua, significa aquele que salva. Então, a salvação ela é aplicada por aquele que salva, que também é um apontamento, é algo que aponta também para o nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua. O anjo Gabriel disse para Maria que Jesus receberia o nome de Jesus Emanuel, Deus conosco, e Jesus salvaria o seu povo dos seus pecados. Yeshua, Yoshua, Rocheia significa salvação. Salvação em 3 âmbitos. Salvação em origem, salvação em processo e salvação aplicada. Então, Oséias apresenta isso para nós. Em segundo lugar, a sua origem e sua ocupação, segundo subtópico de nossa aula. É provável que Oséias fosse natural de Bet-Semes e pertencesse à tribo de Issacar. Ao referir-se ao rei de Israel, utilizou o pronome da primeira pessoa no plural, nosso rei, em Oséias 7, 4. Um destaque interessante, Oséias é o profeta padeiro. Veja o que diz Oséias 7, 4. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso, cujo padeiro para de atear fogo desde o amassar da massa até que seja levedada. Por que essa dedução de que Oséias poderia ser um padeiro? Em primeiro lugar, possivelmente foi um padeiro, visto que descreveu que o ato de sovar a massa, apresentando um conhecimento prático
na área. Em segundo lugar, Oséias nos ensina que é possível fazer a obra de Deus concomitantemente ao exercício de nossa profissão. Eclesiastes 9:10 nos diz: sirva a Deus conforme as suas forças e a sua condição. Então, o texto de Oséias nos apresenta a possibilidade de sermos usados por Deus, independente do ambiente em que estivermos inseridos, seja numa padaria, seja no mercado, seja numa metalúrgica, que é o ambiente onde eu trabalho, seja motorista de ônibus, seja uma doméstica, seja um empresário, seja um doutor, um dentista, seja qual for a área em que nós estejamos inseridos. Se a pessoa que estiver lá for uma pessoa salva, que conhece o caminho da verdade, ali está um missionário. Como John Wesley dizia, minha paróquia é o mundo, né? É a ideia de que onde tem uma pessoa, onde tem uma alma, ali está o meu púlpito e ali eu tenho oportunidade de pregar o evangelho. E extrair lições, mesmo dentro dessas funções, Deus pode nos fazer tirar verdades que podem ser aplicadas na nossa pregação. Isso é muito magnífico e é muito louvável perceber que Oséias, mesmo possivelmente sendo um padeiro, usou a sua profissão como um esboço para aplicar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, nosso subtópico vai nos apresentar o drama pessoal de Oséias. Nós temos aí os 3 dramas de Oséias. Em primeiro lugar, casamento com uma prostituta, que era a Gomer, Oséias 1:2. Em segundo lugar, em Oséias capítulo 1, versículo 3 ao capítulo 2, versículo 1, nós temos os filhos de Oséias. E em terceiro lugar, nós temos a verdade de que o profeta do amor não negligencia a santidade. Oséias capítulo 2, versículo 2 ao 13. Como a lição vai apresentar alguns aspectos dos filhos de Oséias mais adiante, então, nesse momento nós vamos falar apenas do casamento de Oséias e de como ele, sendo o profeta do amor, não abriu mão da santidade. É possível relacionar amor e justiça, amor e santidade? Sim, e Oséias nos ensina isso com maestria. No Antigo Testamento, a prostituição era um símbolo da idolatria, da infidelidade de Israel com o Senhor Yahvé. Nós temos textos como Jeremias capítulo 2, Ezequiel 16 e Ezequiel 23 que vai revelar esse aspecto de Israel, a sua infidelidade no que diz respeito à idolatria. Era uma quebra de aliança. Isso não é apenas do período pré-exílico, isso é período pós-êxodo. Por exemplo, nós temos lá em Josué capítulo 24 uma forte tendência dos judeus em serem idólatras, quando o próprio Josué, depois de fazer uma revelação, ele expõe um panorama de tudo que Deus tem feito por Israel, ele então abre a oportunidade e diz: olha, hoje vocês escolham a quem vocês vão servir. Sirvam aos outros deuses ou sirvam ao Senhor. Só sei de uma coisa, que eu e a minha casa serviremos a Adonai e serviremos ao Senhor. Então veja que Israel já tem uma tendência para a idolatria desde quando ele saiu do Egito. Nós falamos em aula passada, e é verdade, que o processo da salvação não é apenas Deus tirar o povo do Egito, mas tirar o Egito de dentro do povo. Então é provável que Gomer já fosse prostituta quando se casou com Oséias, porque isso facilitaria a simbologia da idolatria de Israel com o Senhor Yahvé. Deus chama Israel quando Israel está na idolatria e casa-se com Israel, é uma linguagem simbólica, tá, gente? Casa com Israel no Monte Sinai, o Monte da Aliança. Êxodo 19 a Êxodo 21 nos revela essa aliança sendo formada ali, tanto por parte de Israel prometendo fidelidade ao Senhor, como Deus garantindo, as bênçãos caso essa aliança fosse mantida em fidelidade. Só que mais tarde Israel vai e abandona ao Senhor ao chegar na terra de Canaã, é seduzida pelas religiões cananitas que existem ali naquela região e acaba trocando a fidelidade ao Senhor com as falsas religiões. Assim como Israel, então Gomer
começou na prostituição, casou-se, foi resgatada da sua vida promíscua e volta-se para a prostituição, assim como Israel voltou para a idolatria. Ainda que casar-se com uma prostituta não fosse a coisa mais sábia a se fazer, não fosse uma decisão muito acertada, a lei só prescrevia a proibição do casamento com prostitutas para sacerdotes. Isso está lá em Levítico capítulo 21, versículo de número 7. Então qualquer outro judeu poderia se casar com prostitutas. Espante-se, mas a lei não abria precedentes apenas para os sacerdotes. Por exemplo, nós temos ali, já no período de Josué, o caso de Raabe a meretriz, que dá guarida aos espias ali, que vai invadir Jerusalém, depois que vai invadir Jericó, depois que Jericó cai, a Bíblia vai nos falar que Raabe é poupada e ela vai se casar com um homem chamado Salmão, e esse Salmão ele vai ser bisavô de Davi, e Davi é o antepassado de Cristo, inclusive Raabe está na genealogia de Jesus, Mateus 1, versículo 4 e versículo 5. Então veja que homens piedosos casavam-se com prostitutas. A segunda parte, então, da nossa fala aqui vai ser apresentar Oséias como o profeta do amor, mas que não abre mão da santificação, que não abre mão da santidade. Afinal, a Bíblia diz que Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso de número 8 e verso de número 16, nos revela que Deus é amor. Mas o mesmo evangelho, a mesma epístola, por que não dizer, que revela Deus como sendo Deus de amor no capítulo 4, já antecede e no capítulo 1 apresenta Deus, em 1 João capítulo 1, versículo 5, como o Deus que é luz e que nele não há trevas alguma. Então, esse Deus que é amor também é justiça, também é santidade. O amor de Deus, ele precisa ser entendido como um amor que é santo. Não é um sentimento piegas, um sentimento que tolera o pecado sem que essa pessoa se arrependa. Não é um amor conivente com o pecado. O profeta, então, ele vai se concentrar no seu livro em 3 pecados específicos de Israel. Primeiro, idolatria, que é o adultério espiritual, a traição da nação com Deus. Em segundo lugar, a ingratidão por não reconhecer de onde Deus os havia retirado. E em terceiro lugar, a hipocrisia. Então, nós falamos esses 2 aspectos aí. O casamento do profeta com a Gomer e como ele, sendo um profeta do amor, não abre mão da santificação. Os filhos nós falaremos daqui a pouquinho. Prosseguindo então na nossa aula, chegamos no segundo tópico, o contexto histórico. Em primeiro lugar, primeiro subtópico, onde o profeta profetizou. Contexto histórico e data. Isso você consegue alcançar com mais profundidade, com mais amplitude em alguns panoramas do Antigo Testamento ou mesmo em algumas bíblias de estudos na introdução. Mas aqui nós podemos deduzir simplificadamente que Oséias mostra a situação histórica de seu ministério através da nomeação dos reis do Reino do Sul, de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E o reino do Reino do Norte de Israel, Jeroboão II, que reinou durante o período de sua profecia. Oséias 1:1, ele já revela esses reis. Isso estabelece as datas de 755 a.C. a 715 a.C. Não podemos taxar com certeza a data, mas no mínimo podemos afirmar que ele profetizou entre o ano 753 a 715 a.C. Em segundo lugar, o contexto histórico vai nos apresentar também a prosperidade e o paganismo. É o nosso segundo subtópico. O povo desse período regozijava-se na paz, abundância e prosperidade, mas a anarquia é falta de governo, ou abandono do governo, estava preparando-se e ela traria o colapso político da nação em alguns curtos anos. Os pecados de Israel prefigurados por Gomer está no capítulo 2, tem um pequeno esboço aí para você, do versículo 1 ao 3.
Do versículo 2 ao 5 nós temos idolatria. Do versículo 5, parte B, ao versículo 9, nós temos a ingratidão. E do versículo 10 ao versículo 13, nós temos a hipocrisia de Israel. Então vamos lá, idolatria. Do versículo 2 ao versículo 5, resumidamente em Oséias, o profeta vai acusar a nação de idolatria, porque a nação, ao receber as bênçãos de Deus, por exemplo, a chuva, a colheita, apresentavam os valores de tudo isso, a honra por receber tais bênçãos a Baal, o deus da fertilidade de seus dias ali. Sempre que havia seca e escassez ali em Israel, a nação se voltava para Baal. A gente pode ver isso lá em 1 Reis, capítulo 18, por exemplo. Nós temos a disputa de Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo, porque a nação se voltava sempre para este Deus, esse Deus da fertilidade. Então é algo que se agarra de tal maneira ao coração do povo que eles ficam presos de tal maneira, e isso é uma traição, é voltar-se aos seus amantes. Esses ritos pagãos envolvendo Baal, por exemplo, dentre outros deuses ali como Azera, Star ou outras divindades, envolvia o culto sensual de prostituição, que envolvia tanto homens quanto mulheres, que eram os prostitutos cultuais, e as prostitutas cultuais era comum em cultos de fertilidades ter esse tipo de relações, de envolvimentos ali das piores formas que você possa imaginar. A infidelidade ao Senhor é algo grave. Imagine que você esteja casado com uma pessoa e essa pessoa, seja o seu esposo, no caso se você é uma irmã que está me ouvindo, ou uma esposa se você é um irmão que está me ouvindo, essa pessoa diga que é fiel 90% a você. Você vai acreditar na fidelidade dela? Porque não basta apenas 90% de fidelidade. É necessário 100% de fidelidade, porque qualquer divisão, qualquer brecha para a infidelidade é uma traição. E com Deus é assim. O inimigo da nossa fé, Satanás, ele não se importa em ser amante, em dividir você com centenas de milhares de outros. Mas Deus não aceita dividir a nossa adoração, a nossa fidelidade com mais ninguém. Sejam os ídolos comuns ou os ídolos do nosso coração. Ele não abre mão de você, ele não abre mão de mim. Eu sei que nós estamos falando de um texto bem antigo, mas a lição precisa ser contemporânea. E assim como Israel foi tentado a se voltar para os seus ídolos em seus dias, hoje a igreja também é tentada a amar o mundo, a se amoldar ao sistema do mundo e acabar se tornando inimigo de Deus sem que perceba. A Bíblia nos dá algumas advertências quanto ao mundo, não planeta, natureza, porque isso é bom, isso vem de Deus, mas o sistema maligno e caído. A Bíblia vai nos dizer, em 1 João, capítulo de número 2, versículo 15 ao 17, para não amarmos o mundo. O Tiago, no capítulo 4, vai nos falar, no versículo 4 também, para nós nem sermos amigos do mundo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 27, ele nos adverte a tomarmos cuidados para não sermos maculados ou manchados pelo mundo, infectados, amarrados, engendrados pelo sistema mundano. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, aos romanos, no capítulo de número 12, do versículo 2, no versículo de número 2 do capítulo 12, ele vai falar para não nos conformarmos, ou seja, nos amoldarmos. É a ideia de um bolo numa forma. Não tomar a forma do sistema, ou seja, é a ideia de não tomarmos a forma do mundo, desse sistema que rege o mundo. A nossa forma é a forma da cruz. A nossa forma é a cruz de Cristo e por ela nós chegaremos ao céu. A nossa meta é mantermos-nos fiéis, aguardando o Senhor Jesus Cristo até que do alto ele venha nos buscar. 2 Coríntios vai nos mostrar isso no capítulo 11, Efésios 5, 22, Apocalipse 19, versículo 6 ao 9. O nosso compromisso é ficarmos fiéis a Deus como uma noiva fica fiel aguardando o seu noivo. Então, gente, nós temos aí a idolatria de Israel. Em segundo lugar, nós temos a ingratidão,
que vai do versículo de número 5 ao versículo de número 9. Em vez de agradecer a Deus ao receber as bênçãos que lhe era dada, Israel se voltava para os deuses errados. Iam agradecer a Deus. Falso, Baal. Agradeciam pela água, pela comida, pelo sol, pela fertilidade, não davam glória a Deus. E quanta ingratidão é quando o homem e a mulher atribui aos demônios aquilo que foi feito por Deus. Deuteronômio 11, versículo 8 até o 17, os israelitas são advertidos a serem gratos a Deus, inclusive pela terra que eles habitavam. Mas os israelitas davam todo o crédito ao falso Deus da chuva. E que grande perversidade é tomar as dádivas de Deus e agradecer aos outros, sendo que o próprio Deus é quem tem nos dado esse sustento. Imagine você dar um carro para uma pessoa, né? E você tem um inimigo, um exemplo. E essa pessoa que você tão amorosamente deu esse carro vai e agradece ao seu inimigo pelo carro que você deu a ela. É muita ingratidão, é uma afronta, por que não dizer assim? E um dos primeiros passos para a rebelião é recusar a dar graças a Deus por suas misericórdias. Isso está em Romanos 1, versículo 21. A Bíblia vai nos falar que algumas pessoas tendo reconhecido e sido alcançadas pela revelação de Deus, não deram graças a Deus, antes se desvaneceram em suas seduções e por isso foram abandonadas por Deus. E Charles Spurgeon e outros teólogos vão dizer que Deus não permitirá que o seu povo peque bem, que seu povo desfrute das suas dádivas ao mesmo tempo que ignora o doador, que ignora as bênçãos do Senhor. Então, não dá para pecar com sucesso, porque a vida de pecado é uma plantação e uma hora ou outra a colheita vem. Espero que não esteja sendo muito rápido, porque é muita coisa para compartilhar com você aqui. E eu espero que você esteja acompanhando aí, tá bom? Se está gostando e não deu like ainda, esse é o momento para você dar o joinha aí e nos ajudar, amém? E a terceira parte do esboço de Oséias, capítulo 2, nós temos aí, então, a idolatria em primeiro lugar, versículo de número 1 ao 5, parte A. Nós temos a ingratidão, que vai do versículo 5 ao versículo 9. Lembrando que a gente está falando do capítulo 2. E nós temos a hipocrisia, que vai do versículo 10 ao versículo 13. Agora eu não sei se eu falei capítulo ou versículo anteriormente, mas é versículo, tá bom? E o povo ainda gostava de celebrar os dias santos, ou seja, as festas judaicas, mas o seu coração estava longe de Deus. Enquanto eles frequentavam a festa de Yahvé, o seu coração estava em Baal. Infelizmente, os seus irmãos lá em Jerusalém estavam cometendo os mesmos pecados lá no templo. Isso está em Isaías capítulo 1. O coração estava longe de Deus. Deus chega a falar, olha, eu não quero mais o sacrifício de vocês, porque vocês não estão oferecendo a mim. A boca diz que vocês estão me oferecendo, mas o coração está longe de mim, por isso eu não os aceitarei. Guarde isso no seu coração, isso é sério. Antes de Deus receber aquilo que minhas mãos oferecem para Ele, Ele recebe a mim. Se Deus não se agradar de mim, Ele não vai se agradar do que eu tenho para oferecê-lo. Imagine uma pessoa que você não tolera querer te dar alguma coisa. Você não vai querer, porque você não gosta da pessoa. Um exemplo, tá? Então, se você gosta da pessoa, por mais simples que seja o presente, você aceita amorosamente. Imagine um pai que recebe, não sei se você já fez isso, um sobrinho meu fez isso para mim esses dias. Fez um desenho, uma caricatura bem estranha e me deu, mas eu amei isso, não pela beleza do presente, mas pelo sentimento, porque eu amo meu sobrinho e fiquei maravilhado com aquele presente. Agora, se uma pessoa que não gosta de mim busca o meu mal, me dá um grande presente, eu não vou aceitar. Era isso que estava acontecendo com Israel. Israel até apresentava alguns sacrifícios que pareciam ser bons, mas o coração estava distante de Deus e Deus não recebia. Porque antes de Deus receber aquilo que sai de minhas mãos, as minhas obras, a minha adoração, Deus recebe a minha vida. A melhor forma de glorificar a Deus é como eu vivo a minha vida.
Lá em Mateus, capítulo de número 15, versículo 7 ao 9, Jesus vai repetir isso, que há um povo que frequenta os cultos, os rituais de adoração, mas o coração, na verdade, está longe do Senhor. Deus é santo e não permite que seu povo desfrute o pecado por muito tempo, nem que viva de substitutos. Na Bíblia encontramos 8 vezes as admoestações: sereis santo porque eu sou santo. Sereis santos porque eu sou santo. E quando Deus fala que eu e você devemos ser santos, Deus fala muito sério, gente. Então, prosseguindo aí, só vou citar uma frase que está na revista, e eu gosto muito desse autor, a revista apresentou ele, e eu vou reproduzir o que a revista diz. Na sua revista está aí uma frase do C.S. Lewis, quando ele diz que a prosperidade é o clima propício para as campanhas do diabo. A prosperidade deixou as pessoas gananciosas e insensíveis às realidades espirituais, já dizia C.S. Lewis. Em terceiro lugar, líderes religiosos corrompidos. Para esse tópico aqui eu não vou comentar, eu só vou ler as bases bíblicas que a revista nos apresenta. Ouça só, Oséias capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais eles se multiplicam, mais pecaram contra mim. Mudarei a sua honra em vergonha. Versículo 8. Eles se alimentam do pecado do meu povo, e de coração deseja que eles pratiquem o mal. Veja, quanto mais o povo pecava, mais os sacerdotes se alegravam, porque eram mais ofertas para eles. Esses líderes, eles abandonaram seus postos sagrados e se uniram aos salteadores nas estradas. Oséias 6:9. Os homens que deveriam ser exemplos espirituais tornaram-se decadentes e corruptos. Veja o texto, Oséias capítulo 6, versículo 9. A companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém é como bandos de assaltantes que fazem emboscadas. Eles praticam crimes hediondos. E aí a pergunta: estamos nós preparados para seguir os passos de Oséias, agindo como jovens íntegros em nossa geração? E eu achei fantástica essa frase. Se nossas referências estão se apostatando, sejamos nós as referências. É possível um jovem ser referência? É só olhar para Josias, um garoto que se torna rei. É só olhar para José, um escravo que vence a tentação no deserto e se torna governador sem abrir mão da sua fidelidade ao Senhor. É só olhar para Daniel, Ananias, Azarias, Misael, a serva de Naamã, lá na Síria, a menina escrava, Neemias, que foi fiel no palácio. É só olhar para os exemplos bíblicos e sim, é possível ser referência para uma geração que está perdendo as suas diretrizes e os nortes. Eu desejo do fundo do meu coração, com sinceridade, que Deus faça de você uma referência e marque a cidade que você está, o bairro, a sua casa, a sua família, com o exemplo de cristão que você é, no seu trabalho, na sua vida, na sua igreja. Onde quer que você vá, seja luz, reflita Cristo, seja sal, traga sabor para a vida das pessoas. Amém? Então, nós chegamos no terceiro tópico da nossa aula, chegando no finalzinho aí. O casamento como reflexo da comunhão com Deus. Em primeiro lugar, a metáfora do casamento. Oséias também usou a figura do divórcio para mostrar a tristeza do Senhor em exercer juízo. Oséias 2, versículo 2 ao 7. O pecado estava generalizado em Israel, era a situação em que o profeta estava inserido. Oséias capítulo 4, versículo 2. A situação era tão séria que os jovens se prostituíam e as mulheres casadas adulteravam. Oséias 4, 13. Parece muito contextualizado com o nosso dia, o livro de Oséias, né, meus irmãos? Os homens não poderiam reivindicar o juízo sobre elas porque também se desviavam com
as meretrizes, Oséias capítulo 4, versículo 14. O culto ao Senhor tinha sido descaracterizado. Betel, que significa casa de Deus, foi ironicamente apelidado por Oséias de Bet-Aven, casa dos ídolos, pois o lugar que antes era conhecido como um centro de adoração tornou-se um local marcado pela idolatria, Oséias 4, versículo 15. Em segundo lugar, uma mensagem ilustrada. Nós temos aí os 3 filhos de Oséias. O primeiro filho, um menino, foi chamado Jezreel, que significa Deus semeia ou Deus dispersa, Oséias 1, 4 e 5. A segunda criança era uma filha chamada Lo-Ruhamá, que significa desfavorecida ou não amada, Oséias capítulo 1, versículos 5 e 6. E em terceiro lugar, o terceiro filho era Lo-Ami, foi o terceiro filho e seu nome significa não meu povo. O primeiro filho de Oséias, como você viu aí, chamado de Jezreel, que significa o lugar que Deus semeia ou Deus dispersa, ele tem um significado muito interessante. Jezreel não era só apenas o nome desse filho de Oséias, era uma cidade da tribo de Issacar, próxima ao monte Gilboa, associada ao juízo severo que Jeú executou com a família de Acabe. Isso está no livro de 2 Reis, capítulo 9, do capítulo 9 ao 10, e versículos e o capítulo 21, versículo 21 ao 24, e o segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 6 ao 10, também nos revela isso. Jeú foi tão zeloso que ele acabou matando mais gente do que era necessário ali para exterminar com a descendência de Acabe. Por meio do nascimento do filho de Oséias, Jezreel, Deus anunciou que se vingaria do sangue inocente que foi derramado ali por Jeú. E isso acontece de fato quando Zacarias, tataraneto de Jeú e o último rei de sua dinastia, foi assassinado. Isso está no segundo livro de Reis, capítulo de número 10, versículo 30. A segunda criança, filha de Oséias, chamada de Lo-Ruhamá, que significa desfavorecida ou não amada, capítulo 1, versículo 6 ao 7. Isso demonstra que Deus havia amado o seu povo e provado seu amor de várias maneiras, tirando ele do Egito, mas que por causa da idolatria Deus havia retirado essa manifestação de amor e de misericórdia. A expressão do amor de Deus certamente é incondicional. De fato, Deus ama incondicionalmente. Mas esse amor, conforme o Warren Wiersbe vai dizer, ele é desfrutado pela nossa fé e obediência. Nós temos isso em textos como Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 ao 12, textos como 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 1. Deus, então, quando faz com que Oséias ponha o nome da sua filha ali de Lo-Ruhamá, Deus permitiria, assim, através dessa mensagem, que os assírios tomassem o reino do norte, mas protegeriam o reino do sul, Judá. Ou seja, até a manifestação da justiça de Deus é carregada com misericórdia. O terceiro filho, Lo-Ami, tem o seu nome com um significado não muito bom. Lo-Ami significa não meu povo. Isso está em Oséias 1, versículo 8 e 9. Deus não apenas removeria a sua misericórdia de seu povo, mas também renunciaria à aliança que havia feito com ele. Imagine Deus olhar para um povo e falar: você não é meu povo, ou seja, eu não tenho compromisso com você. Seria como um homem divorciado de sua esposa, dando as costas a ela, como um pai que dá as costas para a esposa e para os filhos e vai para uma terra distante. Só que esse Deus, que é justiça, ele é o Deus de misericórdia e vai dar novos nomes para essas crianças. E sempre na Bíblia que você vê algum personagem mudando de nome, é uma mudança de relacionamento com Deus. Nós temos isso em Abrão, que depois vai se tornar Abraão. Nós temos isso com Josué mesmo, que era Oséias e se passou a chamar Josué. Então nós temos isso na Bíblia. Aqui entra em cena Deus como Pai, o Deus da misericórdia. Ele vai chamar
não meu povo, de meu povo. Ele vai chamar de desfavorecida para aquela que passa a ter o seu favor. Esses nomes refletem a sua relação entre Deus e a nação, pois temos essa relação com o Filho de Deus também. Judá e Israel eram uma única nação, mas por causa da divisão de Roboão e Jeroboão, isso está na lição dos adultos, acabou acontecendo essa divisão aí. Em vez de ser um lugar de matança, Jezreel, então vai se passar a ser o lugar que Deus semeia, já que Jezreel significa o Senhor que Deus semeia. Ali Deus semearia o seu povo novamente com júbilo, com alegria na sua terra e os faria prosperar. Isso tudo está no livro de Oséias, tá, gente? Eu só estou sintetizando a mensagem de 14 capítulos para a gente conseguir transmitir aqui para você numa aula. Hoje em dia, atualmente, agora no ano 21, no século 21, os judeus estão espalhados no mundo dos gentios. Isso está lá no livro do profeta que nós ainda vamos estudar, Zacarias capítulo 10, versículo 9. Mas um dia o Senhor os plantará em sua própria terra e restaurará a sua glória, a glória de Israel, como Deus prometeu lá em Gênesis 22, versículo 17, a Abraão. Quando se realizará isso, então, é a grande dúvida. Essa promessa de graça se realizará quando os judeus reconhecerem o seu Messias na sua volta, crerem nele e forem purificados. Tem base bíblica para isso, Josué? Tem. Zacarias 12, versículo 10 até o capítulo 13, versículo 1. Nós ainda vamos estudar o livro de Zacarias, mas se você tem curiosidade, tome nota disso. Então, nesse momento, Israel passa a tomar posse do seu reino novamente. As promessas dos profetas se cumprirão cabalmente. Isaías 11, 12, Isaías 32, 35, Jeremias capítulo 30 ao 31, Ezequiel 37, a restauração do vale de ossos secos literalmente se cumprirá na vinda do Senhor Jesus Cristo, quando estabeleceu o seu reino em Israel. Amós, capítulo de número 9, versículo 11 ao 15, nos revela essa mudança de Jezreel, o lugar de matança, para Jezreel, o lugar que Deus semeia o seu povo. O nome simbólico, a aplicação dos nomes da metáfora dos filhos de Oséias, nos apresenta a graça de Deus aplicada ao longo da história no povo de Israel e também na sua igreja. Chegamos então no nosso último subtópico, as promessas de restauração. Oséias lembrou o povo da compaixão de Deus por eles e os fez ao apresentar 3 provas irrefutáveis deste amor. Isso vai do capítulo 11 ao capítulo 14, e aí nós temos mais um esbocinho para você. Veja como eu estou legal hoje, hein? Do capítulo 11, versículo 1 ao 12, nós temos as misericórdias de Deus apresentadas no passado. Do capítulo 12, versículo 1 até o capítulo 13, versículo 16, nós temos as disciplinas de Deus no presente, e como o capítulo 14 vai especificar mais aprofundadamente o tema que a revista apresenta, então eu fiz o esboço só aqui do capítulo 14. As promessas de Deus para o futuro. O capítulo 14 pode ser dividido em 3 partes. Primeiro, ele nos receberá, versículo 2, versículo 3. Em segundo lugar, ele nos restaurará, versículo 4. E em terceiro lugar, ele nos vivificará. Olha que coisa tremenda. Se ele nos receberá, significa que a gente é conduzido até ele. Se ele nos restaurará, significa que a gente está todo quebrado. Se ele nos vivificará, significa que ele nos dará uma nova vida. Isso fala da salvação. Os versículos de encerramento do versículo 9 nos apresenta apenas 2 alternativas: rebelar-se contra o Senhor e continuar a tropeçar, ou voltar para o Senhor e andar seguramente em seus caminhos. A primeira escolha é insensata, mas a segunda é sábia. E eu concluo com esse versículo de Deuteronômio 30, versículo 19, quando Deus fala: te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Deus, ele é o Deus que dá a pergunta, dá a alternativa e indica qual que é a resposta certa. Só não é aprovado
quem não dá ouvido à orientação do Espírito. Que você possa escolher cada dia mais ficar, porque eu creio que você já escolheu o caminho da vida e o caminho da obediência ao Senhor Deus da graça, o caminho da bênção e o caminho da vida. A nossa revista vai concluir, eu quero ler com você a conclusão, da seguinte forma: Oséias tem muito a nos ensinar, sobretudo com a sua vida, sua pregação apresenta um Deus que ama incondicionalmente. Deus abençoou Israel com liberdade e terra, transformando escravos em uma grande nação. Porém, Israel mostrou-se infiel. Oséias denunciou com veemência a infidelidade de Israel um pouco antes de sua destruição pela Síria em 722 a.C. Ele nos ensinou que a relação de Deus com seu povo é fundamentada